2022 foi provavelmente um dos piores anos da história do Diaio. Se não foi o pior, na verdade. Eu até gosto de chamar o 2022 como a Era das Trevas do Diaio. Pelo menos a segunda Era das Trevas, né? Porque a primeira das Trevas, eu diria que foi na época lá da transição entre o Evrima, entre o Legacy e o Evrima. E onde a comunidade e o jogo em si ficou meio morto em questão de conteúdo e tudo mais. Realmente foi uma Era das Trevas, na minha opinião. Alguns de vocês devem estar confuso pensando, ué, por que 2022 foi uma Era das Trevas, sendo que o jogo não estava morto em 2022? Pelo contrário, a gente recebeu 2 updates novos. Bem, é porque esses 2 updates novos infelizmente não foram lá os melhores updates que esse jogo já viu. Longe disso, eu digo que foram provavelmente um dos piores. E 2022 realmente foi um ano terrível para esse jogo. Um ano realmente horrível para esse jogo, se você quer a minha humilde opinião. Mas, bem... felizmente, nós, como uma comunidade desse jogo, que a gente tanto ama, temos boas notícias. Porque parece que essa Era das Trevas acabou. Bom, faz alguns meses que essa Era das Trevas acabou. E a pergunta que fica com a gente é... por acaso, essa boa notícia que a gente recebeu, depois de muito tempo de só más notícias, que foi... essa única boa notícia foi o update 6.5, será que o jogo continuaria indo pra frente? Será que a gente continuaria tendo boas notícias e o jogo realmente faria um progresso significativo? A gente tinha essa dúvida que não durou muito tempo, porque parece que sim, parece que nós vamos ter sim bastante progresso e bastante desenvolvimento nesse jogo. E que finalmente nós vamos ter mais boas notícias do que más notícias. E agora eu vou explicar o porquê. Mas antes de eu explicar o porquê que o 6.5 foi tão bom, a ponto de eu chamar ele de o fim de uma Era das Trevas, eu tenho que primeiro explicar o porquê que essa Era das Trevas foi tão ruim para começo de conversa. Vamos começar pelo início dessa Era das Trevas. O porquê que ela foi tão ruim. Bem, a gente começa pelo Update 4. Foi provavelmente o pior update que esse jogo já teve. Porque ele não só arruinou completamente o balanceamento muito bom que tinha na época do Update 3, como ele também fez mudanças ruins pro mapa. O mapa ficou pior. O gráfico do jogo, apesar de bonito, era pior também que o do Update 3. E trouxe uma mecânica nova, que é uma mecânica grande e que realmente influencia muito no jogo, que é a mecânica de dieta. E infelizmente era uma mecânica, além de ruim, incompleta. As duas únicas coisas boas que vieram com esse update foi o pack, que realmente foi uma ótima adição pro jogo, e o sistema de fratura, que realmente era uma boa melhora do que era no Legacy. Mas... mesmo o pack e a fratura não foram o suficiente para salvar esse update de ser horrível. Ele foi horrível, ele demorou muito para ficar pronto. E tudo que a gente recebeu foi uma mecânica grande que deixava o jogo menos divertido. E era uma mecânica incompleta, por sinal. E uma performance muito pior. Isso foi provavelmente a pior parte do update 4. A performance do jogo ficou terrível, horrível. Não tem muito mais que eu possa falar, não sei isso. O Update 4 foi objetivamente ruim. Ele já tem 2 coisas boas, em comparação mais umas 20 coisas ruins. Não tem muito que eu possa falar dele, na verdade. A não ser que ele foi um update horrível. Ele foi provavelmente o pior update que esse jogo já teve. Bom, muito tempo depois, a gente recebeu o anúncio do Update 5. O Update 5 dividiu opiniões, porque alguns diziam que só 2 mecânicas novas e sem nenhum dinossauro novo não ia ser um bom update, principalmente depois de muito tempo de espera. Outros diziam que o Update 5 ele iria ser até que bom, porque ele estava trazendo uma mecânica que muita gente do Legacy gosta, que é a famosa mecânica de ninhos, que é um dos motivos do pessoal não sair do Legacy mesmo. Então, provavelmente esse update ia conseguir trazer gente do Legacy pro Evrima. Eu pessoalmente estava meio que em cima do muro em relação a isso. Eu não sabia bem o que esperar. Ao mesmo tempo eu pensava que a mecânica de ninho realmente ia trazer gente de volta pro jogo. Eu também não tinha certeza se 2 mecânicazinhas novas e sem dinossauro novo nenhum ia ser o suficiente para segurar o jogo por, sei lá, mais 6 meses. Bom, e a resposta foi que esse update foi um dos updates que já aconteceu.
Tipo, não tem muito que eu possa falar sobre ele, na verdade. Tal. Bom, o Update 4, pra ser sincero, tem mais coisa pra se falar, porque ele realmente foi objetivamente ruim. Ele piorou tudo no jogo. Ele piorou a performance, ele fez com que o jogo ficasse com um balanceamento muito pior. O Yuta, coitado, o Yuta, eu nunca na minha vida senti dó de Yuta. Yuta era horrível no Update 4, não por causa que ele era ruim, por causa que ele não funcionava, é diferente. Então, o Update 4 foi objetivamente horrível, mas o Update 5, ele foi só um update que aconteceu. Ele piorou os gráficos do jogo nunca tiveram piores, pelo menos no Evrima. No Legacy eu acho que já tiveram gráficos piores, mas os gráficos horríveis no Update 5. A performance melhorou um pouquinho. O balanceamento do jogo ficou um pouco melhor, eu acho. E nós tivemos a adição de ninhos e de skins. Pessoalmente, eu acho que a mecânica, que as skins, elas poderiam, sei lá, vir no update 20, porque elas não fazem diferença nenhuma, são skins. E já o ninho, eu achei confuso o jeito que o ninho aconteceu, porque os ninhos, eles foram muito bem feitos. Sério, uma mecânica completa muito bem feita. Ela funcionava 1000 vezes melhor que a do Legacy, não era tão bugada, era muito bem feitinha e tudo mais. Realmente você tinha que se esforçar pra fazer o ninho. Cara, e é divertido você... É sério, é uma side quest divertidinha até. Eu já fiz ninho poucas vezes, mas é divertidinha, é uma side quest legal. Só que é uma side quest que exige muito de você e que às vezes pode se tornar meio monótona. Acontece então que um update que demorou tanto pra lançar só trouxe uma mecânica de skin e uma mecânica que é uma side questzinha opcional pra você fazer. Olha, não foi um update ruim, porque realmente foram duas mecânicas muito boas e bem feitas que só tem a somar no jogo. Elas não trouxeram nada de ruim, elas só não eram necessárias agora. Eles podiam ter focado o update 5 em duas mecânicas mais importantes. Mas, bom, pelo menos não foi um update ruim, ele só foi um update que existiu. Ele foi certamente um update que aconteceu. Então, eu não posso dizer muito mais que isso sobre o update 5. Diferente do update 6. Esse update foi polêmico pra caramba. Se eu tivesse que... Em questão de conteúdo e qualidade, eu diria que o update 6 é meio que uma mistura entre o update 5 e o 4. Porque o update 6, ele... Bom, duas mecânicas novas. Na verdade, uma mecânica nova. Porque das duas mecânicas que nós temos no update 6, uma delas não é uma mecânica nova, e sim é um remake de uma mecânica antiga. Outra é uma mecânica nova, que sinceramente até agora parece que está meio completa. Bom, pra quem não sabe, as mecânicas que eu estou falando são a... Bom, o remake das dietas, e eu não vou mentir, apesar de eu achar meio broxa esperar mais 6 meses por um update que adiciona duas mecânicas e uma delas nem ser uma mecânica nova e ser só um remake de uma antiga, pelo menos foi um bom remake. Realmente, as dietas eram horríveis, desde o lançamento delas elas eram péssimas, mas o update 6 conseguiu consertar elas, sério. As dietas estão muito melhores tanto para os carnívoros quanto para os herbívoros, sério, mas tá muito boa a mecânica de dietas agora. Então parabéns pra eles que eles conseguiram consertar essa mecânica péssima. Eles deixaram ela bem mais tolerável. E até boa, eu diria. Uma mecânica boa pro jogo. Agora, o sistema de carcaças... Bem... assim, eles meio que... É um sistema bom. Porque deixa a gameplay de carnívoro muito mais interessante e mais fácil também. Mas, ao mesmo tempo... Eu não sei se sou eu que tenho essa impressão, mas parece que ela tá incompleta, velho. Tipo, eu jogo... tipo assim... Parece que ela... Eu não sei dizer, mano. Não sei explicar muito bem. Parece que o sistema de carcaça tá incompleto. Tipo... O fato de que você não pode escolher qual órgão você quer tirar dentro de uma carcaça. E você tem que ficar tirando um a um até pegar o que você quer. E que, por sinal, é ruim pro jogo isso daí. Não é só uma questão de frescurinha minha, não. É ruim pro jogo. Porque se você ficar tirando órgão por órgão até encontrar o que você quer, isso pesa no servidor, tá? Isso é literalmente ruim pro jogo. Fora que você... Pra poder abrir um cadáver... que é grande, ou seja, você não pode pegar ele na boca, chacoalhar ele e tudo mais. Você literalmente tem que morder o cadáver, tipo, você tem que atacar o cadáver. Mano, por falta de um termo melhor, você parece um completo autista mordendo um cadáver nesse jogo. Tipo, mordendo um cadáver pra pegar os órgãos. Eu acho muito
muito mal feito, desculpa, cara. Tá bem compacta essa mecânica. Mas isso nem foi a pior parte. Ah, tá, também. Calma, esqueci. Veio o Pterodáctilo também. Ele realmente foi bem importante, pode confiar. Mas, enfim. Mas, em questão de conteúdo, em teoria, o Update 6 ele até que foi bom. Tipo, a parte ruim dele que, sabe, uma mecânica que parece que tá incompleta e o remake de uma outra, que apesar de ter ficado boa, mas enfim. O balanceamento do jogo ficou ok. Tipo, só o Carno que tava meio apelãozinho e o Pac também, mas beleza. E é isso. Mas... assim... não podemos esquecer do que aconteceu, da polêmica do Update 6, né? Que eles estavam prometendo migração, o Gateway e o Trodon. Então, o que a gente recebeu foi tudo menos o Gateway, o Trodon e a migração. O Gateway eu vou dar desconto porque eles realmente confirmaram algumas semanas antes que não ia dar pra lançar, mas eles não falaram nada sobre migração e sobre o Trodon, eles avisaram em última hora. Inclusive, ao invés de pedir desculpas, eles culparam a comunidade deles por isso, mas beleza. Então o Update 6 não foi tão horrível quanto os outros dois, mas pelo menos ele... mas ainda assim, ainda faz parte da Era das Trevas. Mas sempre há uma luz no fim do túnel. E essa luz do fim do túnel era o 6.5. Bem, originalmente o 6.5 ia ser um update meio merda, pra ser sincero, porque literalmente é só a adição do Trodon e a transição do jogo para Unreal Engine 5, o que não é uma coisa tão ruim na verdade, porque, bom, Unreal Engine 5 significa que o jogo vai estar numa performance melhor, né? Então, pelo menos uma coisa boa, mas Trodon ele não é o suficiente. Até porque ele é uma criatura polêmica também, né? Alguns odeiam, outros amam. Então, ele não ia ser o suficiente para satisfazer uma comunidade que passou um ano inteiro com updates medíocres e sem nenhuma criatura nova por mais de um ano. Só pra você lembrar, tá? E depois de mais de um ano esperando a criatura nova que a gente ia receber, ia ser a porra do Trodon. Sem querer ofender os fãs do Trodon por aí, porque eu até gosto do Trodon também, mas... cara, desculpa, mas não tem como simplesmente falar que o Trodon é uma boa adição depois de um ano e meio esperando, né? Foi então que os desenvolvedores perceberam que talvez seja uma boa ideia tentar, sabe, agradar um pouco a comunidade deles. Porque eles talvez tenham percebido que um ano e meio sem nada, nenhum bicho novo e apenas com updates meio medíocres, talvez eles tenham percebido que seja uma boa ideia adicionar alguns brinquedinhos novos. E foi então que alguns poucos meses no início de 2023 eles confirmaram mais uma criatura nova para o 6.5. E essa criatura nova foi, diferente do Trodon, não é uma criatura nem um pouco polêmica. Pelo contrário, uma criatura que todo mundo ama e todo mundo estava desesperado por esse bicho. Desde o Update 3, todo mundo aclamava e implorava por esse cara. Todo mundo falava que esse bicho era necessário, que esse bicho aí, ele tinha que estar no jogo o quanto antes, que a gente precisava desse bicho. E que bicho é esse? É o Cerato. Pois é, o Cerato foi confirmado para vir no Update 6.5. E a parte mais engraçada é que, acho que menos de uma semana depois, foi confirmado o Beipel, outra criatura que todo mundo ama, ia ser o primeiro livro do jogo. Então nós tínhamos 3 criaturas, sendo que uma delas é meio polêmica, outras 2 não tanto. E nem uma semana depois disso, foi anunciado outra criatura que todo mundo ama também, que é o Gali Mimos. Sim, todo mundo ama o Gali e ele estava sendo vindo pro jogo também. Cara, nunca a gente tinha recebido tantas criaturas num único update. O mais próximo que a gente tinha recebido disso foi no Update 2, quando a gente recebeu o Carno, o Ipsi e o Stego. Mas agora nós vamos receber 4 criaturas novas. E são 4 criaturas novas importantes. O Trodon, porque introduz uma mecânica nova de veneno, nunca antes utilizada no jogo. O Beipel e o Gali, porque são os primeiros onívoros do jogo. Fora que o Beipel ele introduz umas mecânicas de movimentação única só pra ele. E o Cerato, que apesar de não introduzir nada de muito novo ou importante, ele em si é a adição importante, porque finalmente o Carno vai ter uma competição em terra, e finalmente a gente vai ter mais um carnívoro, que não seja só o Carno e o Yuta pra se preocupar, no caso, em geral. Então sim,
São adições muitíssimo importantes. Falei certo? Enfim. Fora o Unreal Engine 5, que ia melhorar a performance do jogo. Então, depois de alguns meses esperando, depois do anúncio desse novo update, a gente recebeu essas 4 criaturas novas junto com o Unreal Engine 5. E cara, vou te falar que foi um dos melhores updates que esse jogo já teve. Porque depois de um ano inteiro, que foi 2022, um ano horrível, finalmente nós recebemos alguns brinquedinhos novos. E uma coisa que eu tenho que falar aqui agora, que é importante mencionar. Sim, mecânicas são importantes, tá? Eu não tô aqui pra falar que, não, é que os desenvolvedores ficam lançando só mecânicas e não lançam dinossauro. Calma lá. Mecânicas são importantes. Na verdade, a abundância de mecânicas que o Evima tem, e ainda vai ter, mais ainda, é o que diferencia ele pro Legacy. Por isso que o Legacy é tão ruim em comparação ao Evima. Porque o Legacy é você controlando o mesmo bicho, só que com skin e status diferente. O Evrima, cada criatura realmente, você sente ela diferente uma da outra, porque elas têm são mecanicamente diferentes. Então, sim, mecânicas são importantes, tá? Que isso fique bem claro. Mas o ano inteiro só recebendo mecânicas incompletas e desnecessárias e sem nenhum bicho novo pra poder dar uma diversãozinha pro pessoal, aí isso é um problema. Entendeu? Então é por isso que o 6.5 foi tão importante. Porque nós recebemos 4 criaturas, sendo que dessas 4 criaturas, 3 delas introduzem coisas nunca antes vistas no jogo. No caso, a dieta de onívoro e o veneno. E uma outra criatura, que é o Cerato, que ele em si não introduz nada de muito importante pro jogo, mas ele em si é a introdução importante. Porque ele é uma criatura importantíssima pro jogo. Pelo menos no estado atual que ele tá. Então sim, o update 6.5 foi, como eu gosto de chamar, o fim das trevas, o início de uma nova era pro jogo. Uma era onde nós vamos receber mais notícias boas do que notícias ruins. Depois que o 6.5 lançou, muita gente ficou se perguntando o que a gente podia esperar para o futuro do jogo. Será que a gente será que essa decisão boa que os desenvolvedores tiveram, será que ia ser uma vez por lua cheia, que nem foi nesse caso? Ou será que eles realmente perceberam que tem que fazer decisões melhores? Bom, foi uma pergunta que ficou sem resposta por pouco tempo, porque logo depois do 6.5 ter lançado oficialmente, a gente recebeu uma notícia muito boa. Na verdade, uma das melhores notícias que a gente recebeu na história desse jogo. Que foi uma mudança completa de como vai funcionar os updates de agora em diante. Ao invés de fazer updates enormes e menos frequentes, agora eles simplesmente vão lançar o que tiver pronto. Por exemplo, do jeito que os updates funcionavam antes, ia ser... vamos considerar o Herrera e o Gateway, né? O Herrera e o novo mapa. Se os updates funcionassem como se fossem antes, ia ser mais ou menos assim. O Herrera tá pronto, mas o Gateway ainda não. Então, vamos esperar para lançar o Gateway junto com o Herrera. Agora, como vai ser agora, vai ser o seguinte. O Herrera tá pronto e o Gateway não. Então, que se dane o Gateway. Vamos lançar o Herrera, já tá pronto. Eles literalmente vão lançar tudo que já tiver pronto. Mas não é só simplesmente terminar de fazer o bicho, né? Tem que ou a mecânica. Tem que passar por teste e tudo mais. Mas o que tiver pronto e já testado, vai ser lançado. E eu sou muito a favor disso, porque esse jogo tem updates lentos e que muitas vezes não trazem tanto conteúdo assim. Então nós vamos receber pouco conteúdo, só que com mais frequência. Eu sou completamente a favor disso. Eu acho que isso vai fazer bem pro jogo e vai deixar a comunidade mais viva e mais ativa. Bem, fora que nesse mesmo vídeo de confirmação dessa nova fase do jogo, nós também tivemos várias confirmações de coisas novas. E isso, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes não, perdão. Na grande maioria das coisas que eles confirmaram são coisas ótimas. Na verdade, eles confirmaram que os próximos criaturas que vão vir pro jogo é o Maia, o Austro, o Baryonyx, o Herrera, o Dilo, o Diablo. E assim, todas essas criaturas novas são ótimas, elas são perfeitas pro estado atual do jogo. Mas é claro que não pode ter só notícia boa. Também tem o fato de que... Bem, o Rex e o Trike estão vindo pro jogo daqui a pouco. Pelo que parece, eles vão ser os próximos a serem lançados depois do Herrera, do Diablo e do Gilo.
Acho que eles não aprenderam nada com o Day no Estego, mas tudo bem. Tipo, pelo menos tem mais notícia boa do que notícia ruim, vamos concordar, né? Tá, ok, é engolível esse erro aí deles, mas... não dá pra ter só notícia boa, né? Nem tudo são flores. Mas tudo bem, como eu disse, é tolerável esse erro deles aí. Fora, é claro, que agora eu quero falar separadamente de uma coisa importantíssima. Que vai ser... Bom, se o 6.5 foi o fim da Era das Trevas e o início de uma Era de Luz pro The Isle, certamente o Gateway, que tá bem próximo de ser lançado por sinal, vai ser o verdadeiro início da salvação desse jogo. Porque o Gateway é tudo que a gente precisa, pelo menos por enquanto. Depois de muitos anos só desenvolvendo mapas horríveis, nós vamos ter um mapa do Gateway que não só é bem desenvolvido, não só é bem leve em comparação aos outros mapas, que vai melhorar na performance, por sinal, tá? Não só realmente é bem construído como um mapa bom, que tem diferenciação de biomas e tem waypoints visível, tem pontos de interesse visíveis, etc. Como também, além disso tudo, é um mapa grande. E todo mundo concorda comigo que quanto maior o mapa, mais difícil de fazer e ser bom. Bom, Spyro é horrível, V3 era, apesar de bonito, horrível, e o Tenniel também, apesar de bonito, era horrível. O Gateway parece uma mistura desses três, só que muito mais bem feita. Fora que a gente não viu nem metade de tudo que vai ter nele ainda, porque a gente tem que ainda esperar pelos biodomos funcionais, pelos santuários e por novos outros biomas, como por exemplo a Redwood e etc. O Gateway, ele imediatamente já se mostra ser um dos melhores mapas que esse jogo já teve, se não for o melhor. E tudo indica que ele vai só melhorar ainda. Então sim, 6.5 foi o fim da Era das Trevas. Então, certamente o Gateway vai ser o início oficial da salvação desse jogo. Um passo na direção certa. Mas é claro, vale lembrar que tudo que eu tô falando aqui é a minha mera opinião sobre tudo isso. Eu acredito que o The Isle está encaminhando para a direção certa, fazendo boas decisões, e é claro, algumas decisões ruins aqui e ali, mas em geral, boas decisões. Eu acredito que o futuro desse jogo se mostra bem brilhante, o que é uma coisa boa, na verdade, porque a última vez, fora essa, que eu me senti otimista em relação ao futuro desse jogo, era no Update 3. Na época do Update 3, que era provavelmente o melhor update que esse jogo já teve, e eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Eu costumava pensar que o Update 3 que os próximos updates realmente iam ser perfeitos pro jogo. Sendo que o Update 3 ele realmente foi a melhor coisa que já aconteceu, pelo menos pra mim. Como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Então, a última vez que eu me senti esperançoso mesmo pra esse jogo foi na época do Update 3. Foi em 2021, cara, faz mó tempo. Em 2022 eu tava drenado de esperança ou de otimismo pelo futuro desse jogo. Só que finalmente, depois de, 2 anos, eu tô finalmente esperançoso de novo. Eu tô finalmente pensando, nossa, esse jogo tá caminhando pra frente. Esse jogo tá fazendo boas decisões. Esse jogo, ele vai ser um jogo bom. Ele já é um jogo bom agora graças ao 6.5. Ele vai finalmente ser um jogo bom oficialmente. Ele tá tomando decisões boas, cara. Depois de tanto tempo só sendo pessimista, finalmente eu tenho motivo pra ficar feliz, me orgulhar e até sorrir pra um jogo que eu tanto amo. Bem, eu vejo vocês no próximo vídeo. E boa sorte, seja lá o que estejam fazendo, sei lá. Até a próxima.